Alô, alô, câmbio! Levitude na área. Hoje a gente está aqui com as meninas da medicina da UNAEP, exatamente para a gente falar um pouquinho disso, do que é ser um estudante de medicina. Se apresentem, meninas. Meu nome é Mariana e eu sou da 7ª etapa. Eu sou a Luísa, eu sou da 5ª etapa. Eu sou a Mayara, e eu sou da 6ª etapa. Eu sou a Francine, sou da 5ª etapa. Maravilha! E eu sou a Maria Letícia, professora aí de vocês, professora de psicologia, professora aí falando um pouquinho de saúde mental, trazendo um pouco de levitude no sentido do quê? Da gente ter leveza, sempre pensando aí, né? Por mais que a gente está aí num curso que é punk, mas como que a gente faz para ter mais leveza emocional e mais atitude? Atitude de resiliência, atitude de ir atrás do que a gente quer, de autoestima, do nosso mundo de paz, que tantas vezes, né, é a gente que faz. Fala um pouquinho aí da vida acadêmica, fala um pouquinho dos projetos, fala um pouquinho, enfim, do que vier na sua mente, querida Mar. Vamos falar um pouquinho então da vida acadêmica. A gente tenta sempre, na minha concepção, a gente tem que levar a vida acadêmica de um jeito mais tranquilo, mais calmo, porque se você for fazer da medicina um martírio, você não consegue chegar ao final dela, né? Porque, assim, é uma carga horária muito pesada, são muitas aulas, muitas coisas que você tem para fazer ao longo da faculdade, que, assim, se você não tiver uma rotina e seguir essa rotina e fazer dela uma coisa mais leve, você acaba enlouquecendo, né? E, assim, eu levo pra mim uma coisa que minha mãe me falou uma vez, que um dia eu saí de uma prova desesperada, chorando, falando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E liguei pra ela desesperada, e ela falou assim, calma, você vai levar os seus 6 anos de faculdade assim? Aí eu falei assim, ela falou assim, você não vai conseguir chegar no final, se você for tudo a ferro e fogo e... Não, se acalma, vai dar certo. E sempre dá, no final sempre dá. Se a gente levar com leveza e tranquilidade, sempre dá certo. E é bem por aí, é um pouco disso que a gente quer mostrar, né? Que de certa forma a gente tem sim um monte de prazo, um monte de coisa que tem que cumprir, um monte de responsabilidade, mas como que a gente faz para ir de certa forma diminuindo isso, né? Aliviando tudo isso, né? Sua estratégia? Às vezes, na verdade, assim, o que funciona muito pra mim é a amizade. A gente cria um vínculo de amigo, um grupo de amigo e a gente vai se apoiando. Então, chega uma hora que às vezes eu olho pra Francine e eu falo assim, meu Deus, Fran, eu não sei o que eu vou fazer. Ela fala, calma, vai dar tudo certo. Não é tudo isso. E vice-versa, a gente vai se ajudando. Então, eu acho que assim, você ter um grupo de amigos, um grupo de apoio é muito importante. Perfeito. Tanto a família quanto amigos, dá um suporte muito bom. O quanto isso vira uma rede mesmo. Vira, né? vira. E é bem, ainda mais assim, tem muita gente que tá sem família aqui. Sim. Então, é a gente ter mesmo isso enquanto montar uma família na faculdade, no nosso grupo social. Né? E esse apoio aí realmente é muito importante, até quando a gente pensa em termos de saúde mental, né? Aí nesse pilar. Que conta? Então, como a prof estava falando, como a prof Maria Letícia estava falando, muitas pessoas vieram de longe. Então, a UNAERP é uma universidade, campus Guarujá, né? É um campus novo, muitas pessoas vieram de longe, inclusive eu. Não de muito longe, mas a gente está longe da família. Então, além dos obstáculos acadêmicos, além de muito conteúdo, muita carga horária, não tem tempo para fazer nada e tal, além de tudo isso, a gente tem o fardo que estar longe da família, não acompanhar o crescimento de um irmão, perder alguém da família e tá longe. Então, assim, é tudo isso. E também, assim, não ter aquele colinho, entendeu? A gente a maioria das pessoas, assim, acabou de sair de casa, tá tendo a primeira experiência que é morar fora, morar sozinho, sabe? Então, assim, é tudo muito complicado. Então, a gente não vem sabendo, a gente tem que ir vivenciando e criando estratégias. Então, assim, a consciência emocional mesmo, de eu só assim, olha, sabe, como eu sempre falo, cada escolha é uma renúncia. Então, quando a gente faz uma escolha, a gente tem que seguir ela, ir se adaptando e não olhar assim, não ficar olhando pra trás, não ficar se lamentando. E tem, assim, a medicina é difícil, mas tem coisas muito lindas, entendeu? E a gente tem que sempre lembrar do propósito, do que fez a gente estar aqui. Porque se a gente está aqui, é porque a gente tem um propósito.
E quando você olha a medicina de forma humana, quando você consegue ter esse olhar assim, cara, eu tô aqui cuidando de pessoas, eu tô fazendo diferença na vida de uma pessoa, Bem por aí. isso começa a tornar a sua caminhada mais leve. Então, assim, pô, tô atendendo um paciente. Se você atende com carinho, se você atende com amor, que nem a gente, aqui na UNERP a gente já tem desde cedo, né, contato com o paciente, que daí já entra até no método PBL e tudo mais. Cara, quando você tem esse contato, quando você olha, tipo, com carinho pro paciente, você vê que essa troca tá dando certo, que tá funcionando, que ele ficou satisfeito com a sua consulta, que ele ficou satisfeito com o jeito que você tratou ele. Quando ele te fala, nossa, muito obrigada, você é muito bom e tal. Cara, é o que preenche o coração. E é o que mostra que, de repente, sim, a gente vai ter aí um desgaste, né, emocional, às vezes físico, mas quando a gente tem ali, bem o que você falou, o propósito, né? A gente tem aquilo como foco e aquilo vai preenchendo o nosso coração e vai trazendo muito dessa autorrealização de falar, meu, é por aí. Eu tô no caminho certo, né? Porque eu faço aquilo que me faz bem, né? Eu faço bem para os outros, eu tenho isso enquanto profissão. Então, quando a gente consegue unir tudo isso, isso vai trazendo muito mais sentido, né? E é bem isso, aí a gente consegue ir costurando as coisas com sentido. Bom, a minha experiência na vida acadêmica começou já desde Ribeirão Preto, que eu venho de lá, né? E ela começou desde a odonto. Eu sou formada em odontologia e quando eu comecei a atender lá, eu queria me buscar coisas diferentes. Porque quando eu atendi, você vê mudando um pouquinho, um pedacinho da pessoa, cada vez você vai atendendo a pessoa. Aí, quando eu vi que era isso, eu queria partir para a área da medicina, porque assim, é o corpo inteiro. Você lida com o corpo inteiro. Então, assim, é muito difícil, é complicado, não é fácil mesmo. Só que é muito gostoso. Foi realmente o que ela falou. Você vai mudando as pessoas, assim, você vai conhecendo não só doença, você vai tratando como uma pessoa em si, tudo. Você vai vendo, você vai melhorando a vida dela. Então, tipo, quando ela pede pra você muito obrigado e vai, assim, tipo, te conquistando, você cria um vínculo, né, que não assim, é maravilhoso. Então, eu quis mesmo a medicina por conta disso, mas o PBL me assustou um pouco também, porque... Vamos contar o que é esse tal, né, de PBL. Esse PBL assusta. O PBL muito. Todo mundo, assim, você chega Mas e aquele fala... tal negócio, você assusta, mas depois você fala, puxa vida, não é que por aí não vai me fazer não é assim que eu gosto de estudar. Aprender muito mais, né? Realmente, tipo, eu vi que organização principal. Aí, antes disso, eu fui criando muito vínculo na faculdade, muito calor, a gente vive juntas, então a gente foi criando muito vínculo lá também, então uma se apoia na outra, aí foi aumentando o ciclo de amizade e a gente tenta estudar junto, tenta se organizar, porque o que eu percebi do PBL, se não tiver organização, que é um dos fatos primordiais, você não consegue estudar. Sim. Não consegue, porque é muita coisa, aí quando você vê... Querendo o professor dar aula, claro. Só que se não for você pegar o livro na sua casa, sentar e estudar, você não consegue sair do lugar. Então vamos primeiro definir o PBL. O que é PBL? É um método, uma aprendizagem baseada na prática. Exatamente. E onde, de certa forma, os alunos eles não ficam ali de uma forma passiva, né? E o professor fica ali falando, explicando. Não. É uma coisa que é ativa, é uma coisa troca. Que é colaborativa. Né? Então, a princípio, parece que sai da zona de conforto. Sim, totalmente. Né? Ai, não, era tão mais fácil eu ficar aqui, né, anotando, ouvindo tudo. Não, pode parar. Vocês vão ter que... Sai totalmente da sua zona de conforto. Totalmente. Cair na pista e rebolar, se virar, ir atrás, né, preparar, pesquisar, apresentar, né, aquilo que vocês estão vivenciando. Então, lógico, isso aí, o novo... traz um pouco de medo, ansiedade, né? Ai, será que eu vou conseguir? E às vezes tem, assim, até algumas certas dificuldades. A pessoa não é muito, ela já é mais tranquila, ela já é mais tímida, né? Então, assim, tem, às vezes, dificuldade com a própria personalidade. Mas o bacana é isso, porque vai desenvolvendo essa questão exatamente de ser ativo, de ser protagonista, de ser atuante, né? De pesquisar e de desenvolver habilidades, né? Tanto habilidades pessoais, como aí as competências profissionais que vocês precisam. Sim. PBL, a princípio, assim, você chegou, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora?
você faz a primeira tutoria com muito medo. Primeira tutoria de todo mundo, eu acho que todo mundo faz com muito medo. Você procura 1000 livros para estudar e fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí, na segunda, você já tá mais tranquilo, você vê que é uma troca. Então, por exemplo, eu cheguei com um aprendizado meu, a Mayara chegou com outro, então, assim, eu passei algo para ela e ela me passou algo. Eu acho que é mais isso, o PBL mesmo. A gente aprende um com o outro bastante. O professor tá lá, ele ensina depois a gente, mas eu acho que o aprendizado maior é nosso mesmo. Então, a gente leva esse aprendizado e vários professores falam que eles aprendem com a gente também, Sim. né? Porque Em tudo, com certeza, com certeza. Hoje mesmo a gente estava fazendo aí o curso de extensão, né, na escola, e aí a gente estava trabalhando com relaxamento, né? A gente está aí com o pessoal da primeira etapa, né, desenvolvendo essa extensão do Levitude, né, de saúde mental. E aí eles fizeram uma coisa que eu nunca tinha visto. A gente sempre coloca os colchões, né, ali, um para cá, um para lá, um para lá, um para cá. E elas montaram os colchões assim, um do lado do outro, um na frente do outro, e ainda falou, daí essa turma fica com o pé pra cá, essa turma fica com o pé pra lá, ninguém se vê, ninguém se toca, né, ninguém... E eu nunca tinha feito isso, eu falei, puxa vida, não é? Olha aí que bacana. Então, assim, pequenos exemplos, mas mostra que quando a gente sai um pouco do palco e deixa vocês atuarem, de certa forma, cada um vai trazer um olhar diferente para aquela situação e todo mundo aprende, né? E é gostoso isso, a gente se sentir participativo, a gente se sentir, pera lá, né? Eu tô contribuindo, né? Eu tô atuando, eu tô fazendo. E é legal aí nesse método, né? E na UNAEP, que a gente tem isso Desde o começo, desde realmente. desde a primeira etapa. Né? Desde o princípio. É igual tutoria, eu também na minha primeira eu fiquei louca, eu achei que, nossa, o mundo ia acabar, porque 1 milhão de livros e parece que você não chega no fim. E assim, o bom do PBL, que eu notei, que assim, você estimula o tanto que você vai estudar. Vamos supor, num convencional, a gente estuda, vamos supor que ele passa uma matéria de pneumo. Você estuda até o ponto que ele passou, professor. E a gente não, a gente pode estender para várias coisas, porque uma curiosidade é bem-vinda no PBL, uma coisa ou outra, uma questão de dúvida também é bem-vinda, o professor tá lá, ele tira, mas a questão do professor também ficar quieto nesses momentos que a gente está discutindo é muito legal, porque a gente vê que a gente consegue chegar em algum lugar. A gente vê que nossa capacidade, a gente pode chegar num clínico, num diagnóstico, num tratamento, e quando a gente vê, já passou até o que tinha que estudar, porque foi muito mais além, e aí ele meio que volta, breca, fala, olha, calma, não é bem assim, aí a gente... Então, esse norte e essa capacidade que a gente tem, que a gente fala, nossa, não sabia que era tudo isso. Então, é muito legal. Muito bacana, que é o famoso, né, ai, não dá o peixe, né, realmente dá a vara, ensina a pescar, e vocês vão indo, e aí é bem isso, né, vocês vão desenvolvendo, e aí vê o próprio processo, né, nesse desenvolvimento, isso que é muito lindo. Isso que é muito legal. E o legal do PBL também é que a gente acaba vendo várias vezes o assunto. Então, por exemplo, a gente acaba retomando o assunto em vários momentos do curso, diversos assuntos, então você vai fixando ao longo do curso. Então, vai fixando ao longo do curso a matéria. Porque você não vê uma vez só. Você vai vendo várias vezes e isso ajuda bastante também. É o famoso... Espiral, né? Isso, O o método famoso espiral, método espiral. Exatamente. E de várias formas diferentes. Sim. Né? E o mais legal é que, por ser baseado na prática, tipo assim, a gente tem a tutoria para pensar e na hora que a gente chega no campo prático, a gente vivencia o que a gente pensou e o que a gente viu. Então, beleza, a gente pega na tutoria, primeiro problema de pneumologia, pneumonia. A gente chega no hospital, na mesma semana, a gente chega no hospital, tem um caso de pneumonia. Tipo assim... São coisas muito legais, entendeu? Tipo, nada mais legal do que você estudar o caso no próprio paciente. O próprio paciente te falar. Que nem eu lembro, assim, a gente no módulo de cardiologia. A gente chegou lá, tava aprendendo, né? Aprendendo a ver elétrica, tentando aprender a ver elétrica. Chega lá, ó, angina é assim, assim, assado. Cara, a gente chega lá, o professor fala assim, vê o que aquela paciente tem. Ela refere assim, eu tenho uma dor assim, assim, assado. Você sabe, você fala assim, nossa, é uma angina instável. Nossa, ela tá tendo, sei lá, um infarto. Tipo assim, é muito legal você pegar e colocar isso realmente em prática com o paciente. Porque é muito diferente também. Porque uma coisa é
papel quadrado, livro quadrado. Quando você chega lá pra ver, quando você vivencia, quando é um paciente que tá te passando a experiência, é totalmente diferente. Não, e é bem isso, e aí começa a ver tudo junto e conectado, né? Você vê ali a teoria, você vê a prática, você vivencia, né, o livro. Você tem ali todo é isso que a gente vê no símbolo, né? Essa conexão de uma coisa com a outra. E aí realmente é o verdadeiro aprendizado. É igual a gente tá tendo gastro agora e entrou umas das doenças de cirrose, porque mexe com o tronco inteiro. E a gente foi pro hospital e pegamos um paciente que tinha cirrose. Então, a gente viu tudo acontecer, todos os cálculos que tinha que fazer, tudo certo, tanto notícias boas quanto ruins. A gente aprende a lidar, mas a gente pegou um caso assim, a gente já sabia como proceder. E então, é muito gostoso, é diferente realmente do livro para prática, assim, você fala, meu Deus, e encaixa na sua cabeça, sem você ter que pensar muito, porque vem logo na sua cabeça, assim, nossa, eu estudei isso em algum lugar, então eu lembro disso, aí você vai conectando as peças, quando você vê, você já chegou, tá pensando numa doença, aí você fala, nossa, acho que é isso mesmo. E puxando também um pouco para saúde mental, né? Que é a área da professora. E assim, exato. Vocês não passaram ainda por saúde mental, mas a gente passou o semestre passado e eu acho que a Mai tá passando agora em atenção básica, né? Você falando de saúde mental, na teoria é tudo muito bonito. A gente vai resolver o problema desse paciente assim. O paciente tem ansiedade, a gente resolve assim. E você chegando na prática e tendo uma experiência, tendo um contato com esse paciente, você vê que você vai fazer o tratamento dele totalmente diferente daquilo que você teria pensado. Então, assim, é bem legal, bem... Não, é mesmo porque, assim, quando a gente fala em saúde mental, é muito necessário isso até que você trouxe da humanização, né? Ali do olhar, do estar junto, né? Do processo. Então, isso realmente é vivenciando que a gente vai desenvolvendo, né? Toda essa questão de empatia, né? Dessa importância do afeto, né? Da pessoa como um todo, né? Por isso que, assim, a gente já está desde da primeira etapa, já trazendo aí essas pinceladas para que realmente o processo seja nesse sentido mesmo, de desenvolver saúde mental na gente, a partir do momento que a gente faz as rodas de conversa, mas também desse ser ativo, ou seja, através da gente também. E engraçado, falando de roda de conversa, que um dos primeiros projetos que a gente desenvolveu, né, você desenvolveu na UNAERP, assim que você entrou, foi com a gente, da turma da T3, que foi uma roda de conversa na saúde mental, né? Exatamente. E teve bastante adesão lá no Caruara, e assim, as pessoas adoravam, elas iam, davam relatos de vida, e a gente falava, poxa... legal, a gente tentando ajudar outras pessoas, né? Vamos até falar um pouquinho desse estágio, né? Que é muito dessa questão de ter ali as visitas domiciliares, né? Mas a gente tentou conciliar, além das visitas, a gente ter a comunidade ali também na policlínica para que a gente pudesse acolher, para que a gente pudesse atender, para que a gente pudesse, enfim, ter um espaço para falar sobre isso, para falar sobre ansiedade, para falar sobre depressão, ou seja, a gente trazer psicoeducação, a gente trazer técnicas. E aí ficou tão bacana que virou aí o projeto de extensão, né? Então, hoje a gente não está mais ali dentro da policlínica, a gente está aqui, né, enfim, na comunidade, né, atendendo aí a Vila Baiana, e não só na comunidade como um todo, mas também já com um projeto nas escolas, exatamente porque falar de saúde mental não tem idade, né? E quanto antes a gente já vai desenvolvendo, a gente já vai trabalhando, né, é muito mais fácil a gente viver realmente leve, né, a gente conseguir ir se regulando emocionalmente, a gente ir respirando, né, e deixar com que as coisas vão acontecendo. E falando um pouco dos projetos da faculdade mesmo, né? Bora lá! Foi um dos projetos que a gente pensou desde o princípio. Então, assim, a gente pensou na arte, todo mundo junto, e a gente fez a arte. Vamos fazer cartaz. Não, melhor fazer assim, melhor fazer assim. Então, foi um projeto pensado desde o princípio, desde quando ele nasceu. Como vai ser essa roda de conversa? Vai ser na praça? Não, melhor na policlínica. Então, assim, eu acho que é legal isso na UNAERP, porque todos os projetos sociais e todos os projetos de extensão são pensados com os alunos, né? Sim. Nada é falado, vai ter que ser assim, não. Não é engessado. Não é engessado. A gente pensa todo mundo junto. E é bacana, porque daí nós fizemos as artes, fomos colando, né, ali nos lugares, enfim, né, chamando ali a comunidade, contando, vai ter, vamos lá.
e realmente é muito bacana. Bom, a gente tem algumas fotos também, não tem? E aí o legal é disso, da gente falar de projeto, a gente falar de pesquisa, a gente falar de vida, né? Falar da vida pessoal, porque é muito disso, da gente mostrar também que às vezes fala, nossa, estudante de medicina, só estuda. Muito, bastante. Estuda mesmo, mas a gente precisa o quê? Equilibrar, né? Equilibrar com esporte, então tem aí atlética, vamos falar disso, né? Equilibrar com as festas, porque a gente também tem que curtir, a gente tem, né, que passear, que aproveitar, tem aí as ações sociais. Comentem. Essa foi uma ação que a gente desenvolveu junto com a Liga de Medicina da Família, né? Foi a Liga da Fran, que é de endócrino. A nossa liga, que é de Medicina do Esporte. Eu acho que tinha a Liga de Oftalmo também, que estava participando desse projeto. E é o projeto do Diabetes Day, desenvolvido por um professor nosso, que infelizmente não está entre a gente mais, que é o Joca. Ele pensou nesse projeto, que é o mês da diabetes. E ele falou... Primeiro ele pensou na Liga de Medicina da Família, que foi o primeiro projeto que a gente fez. O projeto foi realizado na faculdade. E aí o ano passado ele falou, não, vamos estender esse projeto por uma coisa maior, para a gente poder atender a comunidade. E aí foi onde a gente desenvolveu o projeto na Praça 14 Bis, né? Chamamos todas as ligas. E foi um projeto muito legal. Se quiser falar um pouquinho, você... a gente atendeu entre 100 e poucas pessoas, né? Isso. E o que é legal é que, assim, durante o atendimento... muita gente, voltando um pouco para o aspecto psicológico, a gente não informou como que seria feito. Assim, quando a gente entra na faculdade, a gente não sabe o nível de informação das pessoas. A gente não consegue entender isso um pouco. Então, quando a gente foi atender, a gente falou, vamos fazer um teste de glicemia, aferir uma pressão, fazer algo de oftalmo, eu não lembro muito bem o que eles estavam fazendo. Era exame de fundo de olho. Isso, exame de fundo de olho. Isso, endoscopia. Aí... Quando eles chegaram lá, vamos todo mundo fazer, tava todo mundo empolgado, deu muita gente, foi sensacional. Só que quando eles chegavam lá, a pressão estava alterada por algum estresse ter passado, então isso. Ou se não, muita gente, pelo menos eu fiquei no teste de glicemia, então furaram o dedo, por exemplo, tem agulha. Aí a pessoa fica, nossa, mas vai furar quando? Então, a gente esquece disso um pouco, porque é tão comum pra gente falar disso o tempo todo no curso, ou fazer isso daí o tempo todo, você fala, é um teste, todo mundo conhece, e não. Então, assim, isso aí influencia também no resultado, só que a gente explicava, falava que era só um pouquinho, que não era tudo aquilo, como também tinha pessoas que chegavam e falavam, olha, tranquilo, sim, pode fazer o que quiser. Então, foi legal conhecer o nível de conhecimento isso, das pessoas, né? assim. Bem por aí. E muitas vezes não só de conhecimento, mas o quanto, de repente, a ansiedade, o medo vai interferir em tudo isso. Então, o quanto a gente tem que ter o preparo para conseguir o quê? Acalmar quem está ali, para conseguir realmente ter um bom resultado. E muitas vezes até que ele faça. Quando você falou, eu me lembrei, nossa, quando eu comecei ali a minha vida profissional, eu trabalhei na medicina preventiva, da Unimed. E aí a gente levava, né, aí todos esses testes, e eu lembro muito de um senhorzinho, que aí a gente tinha o de acuidade, e ele ficou muito revoltado, porque ele falava assim, só porque tá aqui na população, vocês só trazem um Ezinho, né, tem que ter o alfabeto inteiro, porque fica o E, né, o E pra cá, o E pra lá, né, você acha que a gente não sabe ler? Né, tem que trazer, e é o quê? E ele estava realmente, né, enfurecido, e não, para lá, não é por aí, vamos acalmar. Então é isso, é a gente conseguir o quê? Se colocar, né, no lugar do outro, e a gente ter esse preparo também, né, de como a gente pode fazer para que as coisas realmente saiam da melhor maneira possível. E o que foi muito legal do Diabetes Day é que a gente começou assim de pouquinho, né, Fran? Né? Não foi? Começou a vir um pouquinho, daqui a pouco tinha um monte de gente, começou a formar fila para fazer os exames, Foi bem legal, e aí ficou muita gente, a gente conseguiu atender uma grande parte, assim, foi bastante gente para um dia só, assim, foi bem legal. E o Diabetes Day, quando ele foi pensado a princípio pelo Joca, ele só pensou na Semana da Diabetes, no mês de diabetes. Vamos fazer um projeto do mês da diabetes. Aí ele chamou a gente, que era da Liga de Medicina da Família, e falou, como a gente vai desenvolver esse projeto? E aí a gente não tinha um nome, a gente não tinha um logo, a gente não tinha nada, a gente só tinha uma ideia pra fazer. E aí
fomos conversando, o nome ficou Diabetes Day. E virou um projeto da faculdade mesmo. Mas vocês conseguem entender o quanto isso é o PBL? Sim. Por quê? Porque vocês se sentem responsáveis, participantes, atuantes, né? Não é aquela tinha coisa essa assim, pessoa. tudo o professor vem, fala, explica e eu simplesmente vou lá e reproduzo. Né? Não, vamos junto, o que a gente faz? Vamos por aqui, vamos por ali, vamos por lá. Né? Então isso realmente E é legal também. assusta. Mas quando a gente entende a diferença que faz na nossa vida, é fantástico. Não, é outra coisa, é sensacional, pra falar a verdade. E também, assim, é legal o fato da confiança que o professor deposita na gente. Porque ele tava lá supervisionando. Mas, assim, quem tava fazendo tudo era a gente. Sim. Então, era o aluno ali, você sabe, e ele confiou, colocou a gente lá e deu tudo certo. Sim. E, assim, você fica vendo tanto que você virou autônomo já ali. Né? Então, lógico, tem um treinamento, né? Tem um preparo, uma capacitação tem um antes. treinamento, tem supervisão, mas é bem isso, né? Vai que atua. E né? o que é muito legal é que conforme a gente vai conquistando essas pequenas conquistas, assim, vai trazer uma sensação de tipo, nossa, eu consegui, deu certo, funcionou, vai dando um... É um retorno, um feedback muito gostoso também. Isso é muito bom pra nossa vida profissional lá na frente, né? Que exatamente. eles sempre falam, a gente faz tutoria, né? E na tutoria eles falam que a gente tem que ter um líder sempre na tutoria pra conseguir comandar. Eles falam que isso é muito bom, que lá na frente isso vai ser muito bom pra gente. A gente vai ser líder algum dia, a gente vai ter que saber falar, calma, não é assim, espera, vamos pensar, esse paciente precisa disso agora, esse paciente não precisa disso. Então, assim, a gente aprende muito no PBL a ouvir outras pessoas, a ouvir outras opiniões. Eu sou muito cabeça dura. Pra mim, eu chego e falo, não vou ouvir a opinião de ninguém, a minha tá certa. E não é. E não Aí é. você aprende que não, pera lá, né? Eu vou entender o outro, eu vou resolver problemas, eu vou negociar as situações, né? Negociar é primordial. Que é a tal Olha, da assertividade, né? Você aceitar que você tá errado às vezes é difícil, também. gente. E pedir desculpa e dar a volta por E cima. deixar o outro falar. Nossa, péssimo. Gente, a tutoria é terrível. Mas assim, entrando... Altas brigas. Mas assim, o legal de tudo isso também é aprender a trabalhar em grupo e tudo mais. Sim. E falando também das ligas acadêmicas, assim, é uma parte primordial, uma parte muito importante da faculdade e dá muito aval pra gente criar projetos. Então, assim, isso que é legal. Então, são várias ligas acadêmicas de várias áreas da medicina em que a gente tem como pilar o ensino, a pesquisa e a extensão. Isso aí. Então, a gente tem que ter aula, tem que criar projeto científico, tem que criar projeto científico. E a extensão é uma forma da gente atingir a comunidade. Então, assim, a gente tá aqui, tá fazendo medicina, mas, que nem o Diabetes Day, é uma ótima forma de rastreio, entendeu? Você chega lá, às vezes chega pro paciente, você tem diabetes? Não tenho diabetes. Você toma remédio? Tomo insulina todo dia. Então, tipo assim, entendeu? Também conscientizar. Também ver se a diabetes dele tá controlada. Sabe? Levar isso pra população. Então, assim, eu tô na Liga de Clínica Médica, na LACLIN, da faculdade, e eu tô na Liga de Neonatologia, na LANEP. Nós criamos um projeto também de extensão voltado para a comunidade dentro da USAFA, da Unidade de Saúde da Família. A gente levou para as gestantes. Então, assim, a gente uniu um grupo de gestantes, a gente fez um coffee break com elas e a gente falou sobre a importância da autoestima das gestantes, a importância do autocuidado das gestantes. Porque a gente sabe que a gestação e o puerpério é uma fase muito difícil, é uma fase de conturbação, de problemas emocionais, e a mulher tá toda confusa, e tem um neném, e tem eu preciso cuidar de um neném. E tá ali juntando tudo. Eu tô engordando, eu tô retendo líquido. Os hormônios estão... A 1 milhão. Tipo assim, é totalmente difícil, sabe? É da hora, quando você tá dentro, assim, de um projeto de extensão, você olhar pro outro também nisso, sabe? Beleza, Liga de Clínica Médica e Liga de Neonatologia. Vamos pegar gestante, esse grupo de gestantes está indo toda semana na USAFA, vamos fazer elas se sentirem importantes. Então, um coffee break, a gente fez um dia de beleza, a gente levou maquiagem, a gente levou maquiadora. Nossa, que legal. A gente falou, sabe, conversou com elas e nossa, elas adoraram, entendeu? Tipo assim, foi super válido, foi super legal, e a gente sabe que
essas coisas já vão fazendo diferença, sabe? Tipo assim, elas já vão chegar em casa, tipo, contando, elas já vão chegar em casa se sentindo importantes, porque foi uma ação voltada pra elas. Sim. Entendeu? Voltada Sim. pra você, não só como a mãe, não só como a gestante, mas voltada a você como mulher, como ser humano, entendeu? Então, tipo, são coisas muito importantes. E é isso, eu acho que tudo gira em torno da humanização mesmo. Sim. A gente fala de saúde mental, a gente fala de como lidar com a medicina, a gente fala de como lidar com as pessoas. Tá tudo junto e misturado, né? Não? Vamos falar um pouquinho das ligas? A gente tá com quantas ligas agora? 17. Acho que umas 17. Mais 17, 18 ligas. Uau! Eu faço parte da Liga de Medicina do Esporte. E assim, é muito legal. Assim, pra mim, a liga você tem a liga na faculdade como algo que você quer fazer depois, né? Então, assim. É um escape daquilo, né? É um escape só do maçante da faculdade, das matérias. Ah, eu faço parte da Liga de Medicina do Esporte. Então, vamos aprender um pouco sobre como é o médico do esporte, o que esse médico do esporte faz, como é a vida dele, como ele age dentro de campo. Então, assim, eu acho que a Liga dá uma abertura pra gente pensar um pouco se é aquilo mesmo que a gente quer levar pra nossa vida, né? Eu penso assim. Exatamente. Eu faço parte da LAEN, que é de endócrino, né? E da LAENEP, que é de infecto. A endocrinologia chegou na minha vida assim como se fosse nada. Falei, vou tentar. E aí, quando eu entrei, eu percebi que eu amo muito ela. Então, é legal porque a gente consegue os alunos conseguem andar com a liga. Então, assim, a gente monta as aulas, a gente que chama o professor, a gente vai atrás e realmente é isso, é o escape. Então, você começa a ter coisas focadas nas coisas que você quer. Então, você tem uma aula que você gosta, você tem um workshop do que você quer, do que você pensa. Então, você começa a ter gosto. Então, serve como um escape. Então, sai daquela coisa, nossa, eu preciso estudar por causa disso. Não, você tem um prazer em ter aquilo. Então, você fica até mais tarde na faculdade, porque acontece fora do horário. Então, 8 horas tem aula, então 8 horas e tem gente lá. Então, você vê que a pessoa quer e gosta. Então, E lota as aulas. é maravilhoso. As ligas é um escape sensacional, assim, que já... É bem isso, tanto traz conhecimentos, traz muito dessa verificação, será que é essa área que eu quero, né, dessa identificação, e, enfim, e dessa amizade, né, que é o apoio que vai despertando ali, né, em todos os momentos da faculdade. Vamos falar um pouco de esporte? Esporte. Né, da questão atlética também ali, da medicina. Assim, eu vi... Sou T3, né? A gente viu o nascimento da Atlética. Foi pensado pela T3, pela T1, desenvolvido pela T1. A T2 chegou, foi pensado mais um pouquinho, eles entraram nesse projeto, a T3 também. E assim, agora a Atlética tá algo muito bom, maravilhoso, que junta esses alunos. Assim, a Liga de Medicina do Esporte tem um projeto junto com a Atlética, que é fazer uma avaliação pré-campeonato desses atletas. Então, assim, é onde junta muita gente, é onde a gente consegue trocar conhecimento. Então, assim, a gente participou dos últimos jogos, que foi o Tomei. A gente foi pra lá, a gente fez kinésio nos atletas, fez gelol, fez... Então, assim, é um escape do que a medicina é, entendeu? Então é muito legal, os projetos envolvidos são todos muito legais. São as tais de válvulas de escape positivo. E a Atlética, as festas, né? A gente fala que a Atlética da faculdade, todo mundo fala Atlética, vamos festa. Sim, Faz exatamente. parte também, né? Jogos. Faz Sim, parte. jogos, Não, tem que... vida, festa, alegria, né? É bem isso, é a gente conseguir deixar tudo isso equilibrado, né? Isso é saúde mental, não é não? Sim. Bom, pra gente ir encerrando, vamos deixar uma palavra aí cada uma em relação a isso. O que vocês fazem da vida de vocês para ter mais leveza, para ter aí um pouco mais dessa atitude de equilíbrio, de ir atrás do que vocês querem, de humanização, enfim, de vida. Sei lá, acho que eu penso na palavra dedicação. Dedicação. Em tudo que você faz, que você tem um pouco de dedicação, você vai se organizar, você vai se esforçar. Então, tudo que você tem, em relação a isso, você chega em qualquer objetivo. Então, eu acho que dedicação é Maravilha. a palavra. Tua palavra é? Pra mim, assim, compartilhar. Compartilhar no sentido de que a medicina, pra mim, estar aqui pra mim, é mais em relação ao outro do que a mim. Então, pra tudo na nossa vida, quando a gente compartilha, fica muito mais leve. Então, compartilhar o meu conhecimento pra ajudar as outras pessoas. Eu acho que isso é o principal. Então, compartilhar tudo que eu tenho
pra ajudar outra pessoa. Isso, pra mim, deixa tudo mais leve. Saber que eu tô ajudando outra pessoa é o suficiente. Eu gosto muito da palavra equilíbrio, assim, você saber, tudo tem um momento, tudo tem, assim, se você souber equilibrar o momento de você estudar, o momento de você sair, o momento de se dedicar, o momento de você ajudar o outro, de você se colocar no lugar do outro, que isso é muito importante, isso falta muito, às vezes a gente percebe que falta muito no dia a dia, e você conseguir esse equilíbrio, porque para você se manter equilibrado, isso é fundamental. Ai, pra mim a palavra é gratidão. A gente acorda todo dia, abre o olho e fala, eu tenho que ser grato, eu tô numa faculdade, eu tô chegando no meu objetivo. Então, assim, sempre acordar e ser grato por aquele dia, de você ter aberto o olho, de você estar vivendo mais um dia, de você conseguir trocar aprendizados com outras pessoas, pra mim isso é essencial, assim. Eu levo essa palavra. É isso aí. E pra você, prof? Eu acho que pra mim... Levitude. Não é? Acho que a levitude é tudo isso junto e conectado, né? É bem isso, é a gente entender... eu acho que pra mim, hoje seria sonho, né? É a gente ter aquele sonho e ver que as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que, assim, eu tenho muito essa questão, assim, de Deus, sabe? De confiar em Deus. E às vezes, se não acontece, porque não é na hora certa, mas vai indo, e vai indo, e vai voltando, sabe? E as coisas vão, enfim... Quando você vê, foi. Né? Eu acho que é muito disso pra mim que significa... E hoje pra mim tá realmente sendo um sonho, porque quando eu vejo vocês falando de tudo isso, a gente fala, nossa, a gente tá no caminho certo. Né? Porque é exatamente tudo isso que a gente quer, né? Desenvolver e regar essa sementinha de que é possível, sim. Tem até uma frase que fala que quando a gente faz o que a gente ama, a gente nem trabalha. Exatamente. Não é? Exatamente. Tem ali que falar, trabalhe com aquilo que você ama, porque Você nunca vai trabalhar. você não vai trabalhar por causa da vida. Lógico, tem canseira, tem, mas aquilo assim te enche tanto, né, o coração de realização que você fala, meu, é isso. É prazeroso, né? É prazeroso, faz bem. Então, assim, queria só agradecer vocês, né, de poderem compartilhar aí tudo isso com a gente, com todo mundo aí, enfim, que está ouvindo, que está assistindo, e dizer, né, que é possível, sim, é possível a gente sonhar, é possível as coisas acontecerem, é possível a gente equilibrar tudo, né? Às vezes cai um pouco para cá, volta um pouco para lá, né? Fica dançando ali, vai dar certo. Né? E vai indo, né? E as coisas, enfim, vão acontecendo. E é isso aí, né? Sucesso, saúde, paz, é a gente que faz. Bacana. Então, aí foi o Leves, o NAERP de hoje. E muito obrigada. Obrigada a você, professora. Obrigada a um de vocês.